Esse país pede coragem. Vem, mostra a tua força, mostra o teu coração. Na lida, na rua, no mesmo bordão. É a esperança que embala cada canto dessa nação. Vem com fé, pode sonhar. Vem com fé, pode acreditar. Vem com fé, que o Brasil vai melhorar. Um Brasil que bate no peito, um futuro que bate na porta. A esperança que nos une faz valer tudo que importa. Vem com fé, pode sonhar. Vem com fé, pode acreditar. Vem com fé, que o Brasil vai melhorar. Vem com fé, que o Brasil vai melhorar. Segunda-feira, dia 27 de julho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Muito bonito esse jingle do Flávio Bolsonaro, não é? Fiz questão de colocar, até porque ainda algumas pessoas não viram, mas é muito bonito, muito motivador, serve para elevar os ânimos e mostrar que sim, Flávio está com uma campanha muito bem preparada. Tem algumas confusões, tem algumas conversas meio atravessadas, mas é início de campanha oficial e claro que tudo vai ser ajeitado. E esse jingle já é um grande pontapé para elevar o nome de Jair Bolsonaro no Brasil inteiro. Por quê? As imagens são bonitas, a música é muito agradável, né, emotiva, então temos que dar apoio, por isso eu trouxe, ok? Agora, temos dois assuntos muito importantes para tratar, para conversar com vocês, e considere que ambos trarão consequências em breve. Primeiro, quero dizer que após ser acusado de interferir na política brasileira por ter participado na Convenção Nacional do Partido Liberal, o presidente argentino Javier Milei respondeu às críticas em uma entrevista para a rádio El Observador, na Argentina, e trouxe à tona verdades inconvenientes para o Inácio. Primeiro de tudo, minha gente, ele participou de um evento privado, porque a convenção do Partido Liberal foi um evento particular, privado do Partido Liberal. Não foi numa praça pública, não foi propaganda política. Foi um evento fechado e ali dentro fala-se o que vem à mente. E Javier Milei falou o que pensa e o que nós pensamos também. Simples assim. Mas nessa entrevista que o Milei deu, ele afirmou que o Brasil também teve um papel muito ativo na eleição presidencial argentina em 2023. Dizendo que naquele momento os assessores ligados ao Inácio participaram da campanha do então candidato Sérgio Massa. Diante disso, ele desafiou diretamente a narrativa de que sua atuação configuraria interferência na política brasileira, questionando por que a atuação do Inácio na Argentina seria aceitável, enquanto a dele aqui no Brasil passou a ser tratado como interferência. Javier Milei lembrou também que o Inácio atravessou a fronteira para defender Cristina Kirchner e posar com a placa Cristina Livre, né? Mesmo após a confirmação da condenação da ex-presidente argentina pela Suprema Corte. Vejam só essa imagem. Não há como contestar
essas imagens, não é verdade? Então, naquele momento, o atual mandatário brasileiro visitou Kirchner e ele foi até a Argentina naquele momento por conta da cúpula do Mercosul, em julho de 2025. O encontro durou cerca de 50 minutos e precisou do aval judiciário local. Naquele momento, o Inácio defendia Cristina Kirchner, dizendo que sabia muito bem o que é ser vítima de perseguição judicial. Por isso, agora, Milei está denunciando ao mundo que o Brasil, sob o governo do Inácio, deixou de garantir liberdades fundamentais e passou a perseguir adversários, todos adversários políticos, despudoradamente, sem vergonha alguma. Tudo em nome da democracia e da soberania, que pertencem somente a eles, né? Ou seja, a democracia e a soberania do PT. Simples, não é? Por tudo isto, em um artigo de opinião publicado hoje no jornal La Nación, o jornalista Cláudio Jacqueline afirmou ainda que o governo Milei já deixou claro que não haverá pedido de desculpas, nem por parte do embaixador argentino que já se encontrou lá no Itamaraty, e muito menos pedido de desculpas de Javier Milei. Simples. A opinião é unânime. Dezenas de diplomatas, ex-funcionários e especialistas em relações internacionais, tanto da ativa quanto de aposentados, de ambos os países, não possuem dúvidas de que acabou de ser desencadeada a maior crise diplomática entre Argentina e Brasil. Isso é o que diz o jornal La Nación, que é um grande jornal argentino, né? Agora, outro tema já é até comum para todos nós, porque é impressionante como a imprensa consegue transformar matemática em mágica eleitoral. Isso é fato. De repente, surgem institutos de pesquisas capazes de transformar em mágica a insignificância eleitoral de Ronaldo Caiado e Romeu Zema em nomes fortes para a disputa no segundo turno, né? Só que eles não mostram o que seria necessário ou o que será necessário os dois candidatos fazerem para chegar ao segundo turno. Sabemos sim que existe uma polarização entre direita conservadora e a extrema esquerda ultra-radical do PT. É bem isso. Ultra-esquerda radical do PT. Com nomes, claro, já consolidados, como do principal candidato Flávio Bolsonaro e do atual mandatário aí, o Inácio. Não é isso? Então, existe sim essa polarização. E os dois têm seus percentuais cravados, não é isso? Com crescente aumento do Flávio. Mas ocorre que esta imprensa precisa cumprir seu papel de construir a terceira via. Então, eles inventam pesquisas tendenciosas que escondem o fato de que Ronaldo Caiado e Romeu Zema não conseguem, mesmo de forma milagrosa, atingirem uma condição de avançarem ao segundo turno. E, portanto, isto mata o resultado dessa pesquisa da tal Nexus, que saiu hoje. Vejam só, a matéria lançada pelo jornal de Forrar Gaiola, que é o Folha de São Paulo, no dia de ontem, mostrou o seguinte da convenção que confirmou Flávio como nosso candidato à presidência. Vejam essa imagem. É ou não é o que chamamos de canalice dessa imprensa comprada? Certamente, isto só engana quem está realmente vivendo uma realidade paralela da atual no Brasil. Mas de repente, voilá, por obra e graça da margem de erro, que segundo eles deve ser de 90%, não é possível? Margem de erro de 90%. Todo mundo aparece praticamente empatado no segundo turno. A manchete diz: Inácio, Flávio,
Caiado e Zema aparecem empatados. Como? Se para o segundo turno só passam 2. E no primeiro turno, os outros 2 não têm percentual positivo algum para chegar ao segundo turno. Agora, é impressionante a péssima postura de Ronaldo Caiado, que sempre gostou de se colocar como um estadista, né? Mesmo sabendo não possuir histórico político que justifique ser. Sempre foi um político serrote. Sabe o que é político serrote? Aquele que vai e vem em direções distintas, dependendo do momento. Ronaldo Caiado já decidiu que para chegar à presidência da República, não basta apresentar seu próprio projeto. Ele precisa também tentar diminuir aquele que hoje ocupa o espaço mais importante no campo da direita, que é Flávio Bolsonaro. Mas em uma entrevista que ele deu para a CNN, Caiado afirmou que não precisa de muletas e que não depende do apoio de líderes estrangeiros para disputar a presidência. Só que usa o próprio Flávio Bolsonaro como tal muleta, já que vive permanentemente atacando o único candidato de direita conservadora de verdade, que é o Flávio Bolsonaro. Não temos dúvida. O pior é que o Caiado joga baixo e joga rasteiro, num nível tipo André Janones, por exemplo, quando ele afirma, sem constrangimento, que Flávio está acuado por ou enquanto ele resolve colocar, embaralhei tudo. Ele diz que o Flávio está acuado, né? E o pior, quando fica mal quando ele coloca apelidos em Flávio Bolsonaro, chamando o Flávio de candidato Kinder Ovo, ou Kinder Ovo, né? Aquele que vem como uma surpresa dentro de um chocolate, não é isso? Eu não conheço, nunca vi, nem quero comer esse chocolate. Mas ele disse que o Flávio é um Kinder Ovo. Ou chama ainda o Flávio de frango de granja, sugerindo que ele vive num ambiente controlado e sem liberdade. Isto é jogar baixo, jogar sujo. Ele disse que o Flávio tem que prestar contas, se referindo ao caso fracassado do telefonema para o Vorkar. Só que o Caiado é tão despreparado que ele se esquece que se por um milagre, né, aquele milagre do dia do São Nunca, ele conseguir chegar a um segundo turno, ele vai precisar dos votos conservadores, né, para poder vencer o Inácio, o rei da mentira, que hoje mora no Palácio da Alvorada. Então a pergunta que precisa ser feita é a seguinte: se o Caiado realmente acredita que é o único candidato capaz de vencer o PT no segundo turno, se ele é o único, por que então ele está tão preocupado em atacar o Flávio Bolsonaro diariamente? Caiado pode dizer que não precisa de muleta, pode defender sua experiência e pode até acreditar que é o melhor nome para enfrentar o Inácio. Afinal de contas, sonhar é um direito de todos. Mas quando um candidato que ainda precisa conquistar espaço nacional começa a gastar tanta energia tentando ridicularizar o único candidato verdadeiramente de direita, talvez ele esteja revelando justamente o tamanho de sua preocupação e o tamanho de sua própria pequenez. Este é o fato. Então não adianta a imprensa querer ficar criando essa terceira via, porque não vai colar, não vai dar certo, não vai pegar. Só vai servir para no primeiro turno ficar dividindo votos entre aqueles que se acham de direita e o Flávio Bolsonaro. Porque quem não é petista não vai ser e ponto final. Então, o que seria necessário, se esses candidatos realmente estivessem pensando em Brasil, seria o de se juntarem a Flávio Bolsonaro, participarem da campanha pró-Flávio Bolsonaro, né,
para que ele chegue mais forte do que vai chegar no segundo turno. Ou quem sabe, numa obra do destino, vencer no primeiro turno. Por que não? Temos que confiar. Afinal de contas, do lado de lá, o lado da esquerda, também, olha, estão muito desesperados. Também não, errei. Porque Flávio não está desesperado. Mas a esquerda está, porque eles sabem que o Flávio não perde apoio. Isso foi matéria até da Globo News, onde afirmaram que não conseguem desmobilizar a campanha do Flávio. Então a esquerda está desesperada. E cada dia que passa, o risco vai aumentando de surgir outros escândalos para se somar aos que já existem do lado de lá. Então, por isso eu comecei com aquele jingle hoje, que é para animar a festa, né? Vamos levantar a cabeça, vamos levantar a moral e fazer a propaganda que puder fazer, cada um do seu jeito, para favorecer a campanha do Flávio Bolsonaro. Ok, meus amigos? Era isso que eu tinha para vocês nesse vídeo, pelo menos até o momento, 16 horas cravado, que é quando eu estou terminando de gravar, é o que temos no momento, ok? Desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.